Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é orar. Hugo, tu tava sumido. Boa noite. Boa noite, tava sumido. Vai mover se eu orar. Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova. Boa noite, Solange. Vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Boa noite, Tereza Moura. Eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Boa noite, Marlete. Seja bem-vinda. Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Durante aquela noite, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã, bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer. Boa noite, Sheila. Boa noite, Regina Costa. Eu pude ver a presença de Deus a me envolver em cada volta que o leão dava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O Senhor me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante aquela prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção.
Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se eu orar, o céu vai se mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. O poder da oração. Boa noite, Suelia. O poder da oração. A oração que transporta mais, derruba muralhas. A oração que quebra as cadeias. A oração que derruba o gigante por terra. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Então nós hoje vamos falar do Deus onipotente. O Salmo 147 e o verso 5. Exortação a louvar o Senhor pela sua beneficência. Louvai ao Senhor porque é bom, cantai louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso. É o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispensos de Israel, sara os quebrantados de coração, liga-lhe as feridas. Esse é o Deus onipotente que nós servimos. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Só Ele mesmo, né? Tem esse poder. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O entendimento de Deus. Então, Deus onipotente, o salmista descreve a onipotência de Deus dizendo: grande é o nosso Senhor, é de grande poder, o seu entendimento é infinito, não tem fim, não tem fim. Aleluias. A onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é todo poderoso por poder. Aleluia. Onipotente. Entendemos que Deus é absoluto. Possui todo o poder. Sendo onipotente, o poder de Deus é ilimitado. Para nós temos um limite. Mas para Ele não, Ele é ilimitado. Deus é a potência maior do universo. Usando uma linguagem matemática, Deus é um ser elevado à suprema potência. Nada desafia o seu poder. Nada, 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 nada. E ninguém consegue medir força com eles. Ninguém. É o nome que mais expressa a onipotência da divindade. Aleluia.
nas Escrituras é Deus, todo-poderoso. Só quem é todo-poderoso pode ser onipotente. Boa noite, Alessandra. Onipotente. Só quem é onipotente pode ser todo-poderoso. Se onipotente significa o que tem todo o poder, todo-poderoso é o nome que mais expressa este atributo de Deus. Quando nós lemos a história de Daniel, a gente vê o poder de Deus. Daniel foi lançado numa cova com leões dentro. Quem foi que livrou Daniel? Foi esse Deus onipotente que enviou o seu anjo para livrar. É Ele. Quem tem poder de fechar a boca de leão, dar ordem para leão não pegar naquele ser humano que foi lançado ali por injusta causa, foi ele, Daniel. Mas os leão ali, aqueles leão, obedeceu ao anjo do Senhor, como Daniel falou. O anjo do Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Só ele, gente. Esse é o Deus onipotente. É o Deus onipotente que nós servimos. Aleluia. A presença do Deus onipotente, ela está dentro das Escrituras Sagradas. Para você ler, meditar. Eu ontem estava aqui pregando, falando sobre esse livro, que é o nosso tesouro. É um tesouro que nós temos que guardar dentro do nosso coração. Boa noite, Marcileia Jordão. É um dos nomes mais usados no período patriarcal para se referir ao Deus onipotente, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 17, e o versículo 1 diz que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor onipotente lhe apareceu, disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Ora, Abraão já estava com 99 anos. 99 anos. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E era agora que Deus, com a idade de 99 anos, que Deus iria cumprir aquela promessa na vida de Abraão. Lá em Jó 11:7, a Bíblia revela os mistérios e a perfeição de Deus, do Deus onipotente, dizendo: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. O patriarca fala da mão do onipotente, dizendo, Jó 27:11, ensinai-vos o que é corcenente a mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. O Senhor Deus, ele não deixa nada escondido, tudo ele mostra, tudo ele revela. O que vai acontecer, ele fala. Ele não pega ninguém por surpresa, de surpresa, ele avisa. Quando ele não avisa pela palavra, ele avisa pelo sonho, pela revelação, pela visão. Por isso que tem que haver um preparo, tem que estar sempre preparado, buscando a Deus em oração.
O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 91, verso 1, quando ele diz que fala da proteção do Onipotente, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Boa noite, Alzana Carmo. Descansará. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está sobre a proteção de Deus, sobre a vigilância de Deus, sendo guardado por Deus, a sombra do Senhor está na sua vida. Ele vai sempre te acompanhando, te guardando, te livrando, te protegendo, cortando os laços da sua vida. Por isso que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. Confia no Senhor, deposita a sua confiança em Deus, entrega tudo na mão do Senhor, confia nele, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e as demais coisas o Senhor fará. E quando ele diz quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o segredo está aí, buscar, meditar na palavra, confiar no Deus onipotente. Boa noite, Fátima Freitas. Então, aqui diz que a Bíblia, lá no Salmo 150, verso 2, a Bíblia fala dos poderosos feitos, da grandeza do Onipotente, dizendo: louvai-o pelos seus atos. Poderosos, louvai-vos, conforme a excelência da sua grandeza. O importante é louvar, é cantar ao Senhor, cantar com a alma, com o coração, não cantar para querer se aparecer, para dizer que canta mais bonito do que o outro. Não, tem que cantar com a alma, com o coração. O importante é a sua forma que você está louvando a Deus. Você está se expressando diante do Deus onipotente. Isso que importa. Isso que interessa. Jesus escreve lá em Mateus 19, 26. Jesus descreve o ilimitado poder do Onipotente, dizendo: mas a Deus tudo é possível. E em Jesus nós também conseguimos tudo. Eu hoje estava ouvindo lá no grupo Jardim de Oração e Cura, esse grupo que eu tenho, né? A irmã, ela estava contando um testemunho lá no grupo. Eu estava ouvindo. E ela fez a campanha das causas impossíveis que nós colocamos ali naquele grupo. Agora estamos fazendo a campanha Mãe de Joelhos, Família de Pé. Mas a campanha do impossível nós fizemos semanas passadas. E ela estava contando hoje lá no grupo que pessoas que não pagavam a ela, devia a ela, e as pessoas se dirigiam a ela para pagar. Isso é o quê? É o poder da oração. É o Deus do impossível que move as águas para você. Pessoas que não pagavam a ela há muito tempo, ela não foi cobrar, mas a pessoa se dirigiu a ela. Se dirigiu a ela para pagar. Então, o Deus do impossível fez isso pela vida dessa irmã.
E também teve outra irmã lá no grupo também, que o Senhor... Boa noite, pastor Antônio Ibrahim. Outra irmã também lá no grupo, que ela contou também. O Senhor realizou 2 causas impossíveis na vida dela, tanto na vida do esposo como dela. O Senhor resolveu. É bom orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. E Deus agiu na vida dessas 2 irmãs lá do grupo Jardim de Oração e Cura. E operou em favor delas. De uma forma e de outra o Senhor operou o milagre na vida da irmã. Então é assim que Deus faz. Tem até um hino que diz, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece, você não espera, vem chegando a paz. Seu poder não mudou, permanece fiel. Porque chora seu plantor, levanta a cabeça, confia em Deus. Confia no Deus onipotente. O Deus onipotente. Jesus ainda disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Segredo é orar. As irmãs orou, fizeram a campanha das causas impossíveis, e Deus mandou a resposta das suas orações. Paulo, lá em Efésios 3:20, Paulo ainda fala do poder ilimitado de Deus. Do Deus onipotente, dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Aí está dizendo o quê? Vai da sua fé, da sua busca a Deus. Conforme você busca a Deus, as lutas se levantam, mas Deus ele trabalha em seu favor. Quando você estaciona, as coisas estacionam também para você. Quando você corre, as coisas também começam a correr para você. É assim que Deus quer que a gente faça. Porque quando ele diz marcha, tem que marchar. Marchar é você buscar a Deus, é você orar, é você começar a se envolver com Deus, ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, para que Deus venha agir em cima daquilo que você está pedindo. Então, por isso que a palavra diz, ele faz muito mais além do que nós pensamos. Quando lá em Jeremias 33:3, quando ele diz, clamas a mim e respondeste-ei, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus onipotente. O Deus onipotente. E 1 Pedro 5:6, o apóstolo Pedro nos aconselha, olha o que ele nos diz, a nos humilhar debaixo da potente mão do Deus onipotente, dizendo, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não faça malcriação com Deus, porque é perda de tempo. Fazer malcriação com Deus, fazer pirraça, não. Deus nós temos que respeitar como nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador, temos que respeitar Ele. Quando nós se dirigirmos a Ele para
falar com ele é como diz aqui o apóstolo Pedro. Pedro, 1 Pedro 5,6. Quando ele diz, ele nos aconselha, ele deixou esse conselho para mim e para você. Ele diz, aconselha a nos humilhar debaixo da potente mão do Deus onipotente, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, tudo tem um tempo de Deus. Nada vem fora do tempo. Nada acontece fora do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. Lá em Eclesiastes 3, diz tudo isso para nós. Nos ensina. Nos ensina. Em Apocalipse 4:8, o apóstolo João descreve a reverência dos 4 seres viventes, clamando de dia e de noite ao redor do trono de Deus onipotente, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que é e o que há de vir. Apocalipse 16:14, João fala do dia da peleja do Deus onipotente. Quem poderá enfrentar o Deus onipotente? Ninguém, ninguém, ninguém. Quando Senaqueribe, ele mandou uma carta desafiando o rei Jeosafá, ele perdeu aquela guerra, porque Deus tomou a frente de Josafá, de Ezequias, porque Deus ele é poderoso. Deus destruiu o exército deles com um só anjo. Então Deus ele é poderoso. Ele manda um anjo só para agir em favor de um grande exército. Ele é poderoso para fazer isso. Boa noite, Ani Braga. Só homens movidos pelo espírito de arrogância e loucura podem querer enfrentar o Deus onipotente do grande dia de sua batalha. Somente no livro de Jó, este nome divino é referido mais de 30 vezes. Portanto, este era o nome divino preferido do patriarcas, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Significa aquele que é mais do que suficiente. Ele é o único que é capaz de satisfazer, nutrir, sustentar todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, a igreja do Senhor, vocês estão diante de um Deus onipotente. Busque a este Deus poderoso que fez os céus e a terra, que te criou, que te formou, te tirou lá do mundo, lhe chamou, te escolheu, te deu um nome. Esse Deus onipotente. Por isso que lá em Lucas 17:32, diz que lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Ela desobedeceu.
ela desobedeceu às ordens do Deus onipotente. Então, o Senhor Jesus Cristo faz um alerta nesse capítulo de Lucas 17:32. Ele faz um alerta que surpreende a todos nós. Ele nos manda lembrar da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Quando você lembra da história da mulher de Ló, você diz: não vou voltar atrás. Eu vou seguir em frente agora. Dê no que dê, eu vou para frente. Não olhar para trás. Olhando sempre para frente. Olhar somente para Jesus. Eu gosto muito de botar aquele hino, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar. Sempre caminhando com o Senhor. Porque aquele que caminha com o Senhor não tropeça, não cai, não se embaraça. O Senhor, ele sempre dá uma visão, ele sempre amplia a mente, ele dá direção para você seguir. Por isso que Jesus, ele disse, ele deixou escrito na sua palavra. Pai, Senhor Passarelli, quando ele deixou essa palavra de Lucas 17:32, quando ele disse, lembre da mulher de Ló. Sempre lembre da mulher de Ló, porque quem lembra da mulher de Ló não vai olhar para trás como a mulher de Ló olhou. A mesma coisa quando Jesus curou aquele paralítico. Ele disse, pega a tua cama e anda. Por que que o Senhor mandou aquele paralítico levar a cama? Porque sempre que ele olhasse para aquela cama, ele olhava para a cama, ele dizia, nessa cama eu não quero mais ficar. Eu vou caminhar com Jesus. Então, ele nos manda lembrar da mulher de Ló. De acordo com o relato histórico da destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor havia ordenado a Ló e a sua família que não olhasse para trás. Você vai encontrar esse texto lá em Gênesis 19:17. Porém, a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19:26. Isso significa que o coração da mulher de Ló estava totalmente voltado para Sodoma. A mesma coisa, tem pessoas que elas aceitam a Jesus, porque é Jesus que faz o convite, é Jesus que convida a pessoa para aceitar, aceita Jesus, mas não sai do Egito. Está lá na igreja, mas continua carregando o Egito dentro do coração, dentro da mente, não procura se libertar daquilo, não dobra os joelhos para dizer, Senhor, tira o Egito de dentro de mim, porque para lá não quero voltar mais. Aí fica dividido, fica separado, servindo como eu. Ontem estava aqui pregando, pessoas que servem a dois senhores. Quando Elias chamou aqueles homens e disse, você vai escolher, ou vai servir ao Deus vivo, ou vai servir a Baal. Uma escolha pessoal. E aqueles homens não deram resposta para Elias. Por quê? Porque o coração deles estava voltado para adorar o Deus de Baal. E a Bíblia diz aqui que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Isso significa que o coração da mulher de Ló estava totalmente voltado para Sodoma. Aí está a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo usou o símbolo da mulher de Ló para despertar a nossa consciência sobre o perigo de colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas deste mundo.
Por isso, gostaria de falar de algumas coisas que devemos nos lembrar. Então, a lembrança da mulher de Ló nos alerta para duas coisas importantes. Primeira, não desviar a nossa visão do alvo. Não desviar a nossa visão do alvo. Verdadeiro. Que alvo é esse? É Jesus. Você tem um alvo. Jesus te deu um alvo. Jesus te tirou lá do Egito, colocou você em um caminho e disse, olhe para frente, não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para o lado, não olhe por outro. Você vai ser apedrejado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado, mas não olhe, olha para frente, vai seguindo. Muitos vão te entristecer, muitos vão te decepcionar, muitos vão querer puxar o seu tapete para você não seguir em frente, mas olha para frente. Foi isso que Jesus disse para nós. Olhe para frente, você tem um alvo, é Jesus. O homem não é teu alvo, não é teu alvo é Jesus, sempre olhando para ele, sempre com o seu olhar fixo para o céu, em Jesus. Segundo, não colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas deste mundo. Gênesis 19:17, o anjo do Senhor disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. O nosso alvo é a salvação da nossa alma. Quando o anjo do Senhor foi falar para Ló, que saísse daquela cidade de Sodoma e Gomorra, não era para eles olhar para trás, era para eles seguir em frente. Mas a mulher, ela desobedeceu a ordem. E o anjo disse, escapa-te por tua vida, porque o Senhor ia destruir aquela cidade. Não olhe para trás. Quando Jesus disser para você, não olhe para trás. Você vai tropeçar em pedra, vai pisar em espinhos, mas não olhe para trás. Segue em frente. O nosso alvo é a salvação da nossa alma. O alvo da mulher de Ló deveria ser a salvação de sua vida. Porém, ela olhou para trás e perdeu a sua salvação. Gênesis 19:26, Mateus 6:21, Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma. E, consequentemente, também o seu coração. E o seu coração. Lá em Filipenses 3:14 e 13, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Já pensou se Paulo fosse voltar atrás, quem ele era, o que ele possuía, o que ele tinha, e depois de tanta perseguição que ele sofreu, porque quando Jesus disse para ele, disse lá em Atos, dizendo que o perseguidor seria perseguido. Ele foi perseguidor do povo de Deus. Ele maltratou o povo de Deus. Agora ele seria perseguido. Mas o Senhor tinha avisado para ele
E ele seguiu em frente. Ele ainda diz que ele esquecendo-me das coisas que para trás, olha, para trás ficam. Ele não olhou para trás, avançando para as questões diante de mim. O alvo de Paulo era seguir aquilo que o Senhor Jesus tinha instruído ele. Seguir em frente. Quando o Senhor mandou Josué conduzir aquele povo que iria passar pelo Jordão, pelo rio Jordão, primeiro o Senhor mandou Josué se preparar, porque o Senhor sabia o que Josué iria enfrentar dali para frente. Ele mandou que ele meditasse na palavra e que ele não esquecesse tudo que ele tinha aprendido e que ele depositasse no seu coração a palavra. Porque quando o Senhor mandou ele meditar de dia e de noite, não afaste de ti a palavra dessa lei. Medita nela, porque através da palavra, o Senhor Deus, ele iria instruir Josué e ensinar Josué, porque Josué não tinha, diante do que ele tinha aprendido com Moisés, a experiência de Josué era pouca. Mas o Senhor achou graça em Josué e disse: é você, Josué, que vai conduzir esse povo para passar o rio Jordão. E ele seguiu todas as instruções que Deus ensinou, orientava. A mesma coisa foi Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui bem claro, na sua palavra, ele diz aqui: não me lembro das coisas que passou. O que passou, passou. Agora eu estava olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás ficou, avançando para as questões diante de mim. Prossigo, ele ainda diz assim, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um grande exemplo Paulo deixou para nós, dentro da palavra de Deus. Outra coisa importante que a palavra de Deus já havia alertado ao homem, que se lembre, é do seu Criador. Lembre-se do teu Criador. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Está lá em Eclesiastes 12:1. Lembre-se do teu Criador. Quando você estiver sendo perseguido, alguém está querendo te tirar da presença de Deus. Alguém está querendo te puxar para fora. Lembre-se que você tem o Deus Criador, o Deus onipotente, que ele tem poder para tudo, para fazer tudo. Você só não pode sair do alvo que ele colocou na sua frente. E ele diz ainda mais aqui, ó: o homem deve se lembrar de Deus desde a sua mais tenra idade. Provérbio 22:6. 1 Samuel 2:18. Ezequiel 16:60. O Senhor diz: eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo um concerto eterno. Deus promete fazer a sua parte. Olha que coisa interessante. Deus promete fazer a sua parte, se lembrando da aliança conosco. E nós devemos também fazer a nossa parte. Não é só você querer que Deus faça por você.
Tem um ditado popular que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei. Faça a tua parte como servo de Deus, como serva do Senhor. Faça a tua parte, obedeça os preceitos de Deus, obedeça a palavra, obedeça que Deus fará por você. Tenha certeza disso, que o Deus onipotente, Ele fará por você, porque Ele te fez promessa. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Se você deixou de obedecer aquilo que Deus quer com você, vai ficar estacionada, as suas bênçãos, elas ficam retidas. Depois não diga que Deus não deu, que você orou. Boa noite, Célia. O segredo é perseverar. Quando Jesus disse lá em Lucas 18, o dever de você orar sempre, sem desfalecer, sempre orando. Problemas vêm, dificuldade vem, desânimo vem, mas na hora que tiver um pouquinho de ânimo, dobra o joelho, diz: Senhor, me ajude eu vencer. Me ajude, Senhor, te buscar a tua face. E Ele vai te ajudar. Ele te ensina a você buscar. Ele te dá força, porque Ele é o Deus onipotente. Então, Ele diz aqui, Ele tem uma promessa que Ele te fez. Ele vai lembrar da promessa, mas você tem que continuar, perseverar. Ele não mandou Noé entrar na arca. Noé obedeceu, construiu a arca. Enquanto Noé construía a arca, Noé apregoava a palavra de salvação. Ele avisava, chamava o Noé de doido, de louco. Mas Noé perseverou. Noé não deu ouvido às conversas alheias. Ele perseverou. Quando Noé já estava lá dentro da arca, que veio o dilúvio, passaram-se o tempo, ali foram 40 dias, 40 noites, mas o Senhor lembrou de Noé. Vou tirar Noé da arca agora, vou baixar as águas e vou colocar Noé no seco. E Noé vai agora construir uma nova família, com a sua família ali dentro daquela arca. Então Deus lembrou de Noé. Assim como Deus lembrou de Noé, Deus está lhe vendo. Deus lembra de você. Ele só quer que você chegue mais perto dele. Se aproxime de Deus. Tenha comunhão com Deus. E aqui ele diz, a Bíblia nos aconselha dizendo, lá em 1 Crônica 16:12, ele diz aqui: lembrai-vos das suas maravilhas, que tem feito dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Paulo disse ao jovem Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Então, são coisas que devemos nos lembrar. Quando o Senhor, Ele deixou esse versículo aqui em Lucas 17:32, que ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está dizendo, olha o que a mulher de Ló fez. Ela foi olhar para trás, ela desobedeceu e ela virou estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, coisas que devemos nos lembrar para não voltar atrás. Para não voltar atrás. A Bíblia fala de muitas outras coisas importantes que devemos nos lembrar. Nos lembrar. Vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Ele está dizendo.
lá em Números 15:39. Segundo, lembra-te de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou de lá. Vai querer voltar para lá? Não queira, não. Então o Senhor, Ele está dizendo, lembra-te de que foste servo no Egito. Lá no Egito você era servo da escravidão, do pecado, das coisas erradas. Mas agora ele diz, o Senhor te livrou dali. O Senhor te livrou de lá. Para que vai voltar para lá de novo? Deuteronômio 24:18. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. São palavras que estão dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É um tesouro que nós temos. Quanto mais você lê, você se aprofunda nela, você busca Deus, você sente desejo na alma de estar diante desta palavra tão poderosa, a palavra de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda e arrependeste. É mais um ensinamento que o Senhor nos dá nesta noite. Coisas que devemos nos lembrar. O Deus onipotente é esse Deus que está aqui nesta noite, está aí com você para lhe dar vitória, para resolver as suas causas, solução para os seus problemas. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que resgata, o Deus que renova as suas forças. É o Deus. E para nós finalizarmos, quando diz Apocalipse 3:3, quando ele diz, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda a palavra de Deus no teu coração. Arrepende-te, e se não vos vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É um despertamento para nós. Precisamos guardar a palavra do Senhor. Meditar nela, como ele mandou Josué meditar. O Senhor Jesus, ele é fiel com a sua palavra. Ele é o Deus poderoso, ele tem poder para nos dar a vitória. Vamos nesta noite, que nesta noite o Senhor Jesus Cristo, ele nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, nós estaremos aqui, mais uma vez, pregando a palavra do Senhor, com a permissão do Senhor Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, ele é fiel, compartilhando aí a palavra. Glória. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar.
só vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Daniel caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos e um grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, oh glória, eu ouvia uma voz me dizendo assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se libertar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão já me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Oh, glória! Aleluia! Quando você escuta este hino, para nós encerrarmos, até desligar aqui, como para você escuta esse hino, você observa. Eu gosto muito de observar as coisas, eu sempre falo, eu sou muito observadora. Eu observo muitas coisas. Eu tenho isso comigo de observar as coisas, não para criticar,
e para ficar falando, mas sim observar. E às vezes Deus me dá assim as coisas quando eu observo. Ele me dá as coisas, ele fala comigo, ele me dá. Às vezes eu olho no rosto da pessoa, o Senhor já me dá o quadro da pessoa. Então, quando você para meditar na letra deste hino, que aqui conta a história de Daniel, o que aconteceu com Daniel. E o que me chamou a atenção nessa letra deste hino é quando o povo diz, a população pensou, vamos lá ver Daniel na cova moído, e vai morrer. É a mesma coisa. Isso traz para nós pessoas que procuram querer ver a sua destruição. Pessoas que pensam o teu mal. Pessoas que têm inveja de você, têm inveja do que você faz, têm inveja do que você fala, têm inveja das roupas que você veste, do sapato que você calça, tem inveja da unção que Deus deu a você. São pessoas assim, você está ali, você vê que ele fala aqui, que ele diz, a população pensou, vamos ver Daniel na cova, vamos lá ver se ele já morreu. Sabe quem era? Aquele povo que tramou contra Daniel, levantou falso testemunho, calúnia contra Daniel, arquitetou para querer destruir Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele não se misturou. Daniel, ele não se misturou, ele não quis comer a comida do rei, foi uma comida diferente que a Daniel se alimentou. Então, por Daniel ser diferente, criou inveja naqueles homens. Então, eu presto muita atenção, às vezes, nas coisas, nas letras dos hinos, porque esse hino, ele fala da vida de Daniel. E é um exemplo para você. Para você. Porque quando foi armado o laço para Daniel cair sem ele ter feito nada, ele disse, o jeito é só orar. Eu vou orar, o céu vai mover, Deus vai responder, Deus vai agir. E vai entrar na cova e o leão ele vai dormir. Essa era a confiança de Daniel. Ele tinha certeza que Deus iria agir em seu favor. Pense nessas palavras. Se você está orando, se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido, saiba de uma coisa. Deus, ele vai agir em seu favor. Ele vai trabalhar para te abençoar. E os teus inimigos, eles vão cair por terra. Eles vão ser derrotados. Assim como o Senhor, ele derrotou aqueles inimigos de Daniel. Porque quando Daniel caiu na cova, seria estrangulado, comido, devorado por aqueles leões. Mas o Deus do Onipotente livrou Daniel da cova do leão. E livra você também das perseguições, das tribulações, das calúnias, das invejas. Ficar firme na presença de Deus. Porque Deus, ele é fiel na sua vida. Quando o anjo disse, calma Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, porque o leão já me escutou. O Senhor já tinha dado ordem àqueles leões. É uma coisa muito, assim, bastante interessante para a nossa vida
atual de hoje que nós vivemos. Aqueles que querem puxar o nosso tapete, aquele que não quer que você cresça espiritualmente. Então, ele procura sempre te cortar, te travar, para você não crescer. Mas não esqueça da palavra do Senhor. Tempo determinado para todas as coisas. Chegará o tempo que Deus te honrará. Deus honra aqueles que perseveram na presença do Senhor. Aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus honra no tempo certo e na hora certa. Que Deus nos abençoe nesta noite. Não esqueça de compartilhar este vídeo, esta palavra. Semeie esta palavra. Leve esta palavra para aqueles que precisam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, boa noite. Osana, minha amada, Deus te abençoe, tá, Osana? Melhoras, que você venha ser logo restabelecida de tudo. Que Deus abençoe. Evangelista Sheila, Deus te abençoe, evangelista. Vamos continuar lá fazendo a campanha, tá? Lá no grupo Jardim de Oração e Cura. A mãe de joelhos, família de pé. A nossa família fica de pé, mas as mães têm que estar ali no joelho orando. Pastor Antônio Ibrahim, Deus abençoe. Pastor, aleluia. Fátima Fleita, que está sempre compartilhando. Jorge, evangelista Sheila, que está sempre compartilhando. Marcileia Jordão, Deus abençoe vocês, tá? Marlete, Deus abençoe Marlete, compartilhando aí, Marlete, o vídeo. Hugo Teixeira estava sumido, compartilhando aí, Hugo Teixeira, não esqueça, você é um bom compartilhador, hein? Jesus te abençoe, meu amado. Estava com saudade de vocês aqui no culto no lar, tá? Solange Santos, compartilhando aí, tá bom? Tereza Moura também. Vai compartilhando no nome de Jesus, tá bom? As demais irmãs, se eu não falei o nome aqui, me perdoe, Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus. A partir das 9h30 da noite estaremos aqui mais pregando uma palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Boa noite, Rita Pereira. Tá bom? Jesus abençoe vocês. E vamos continuar orando lá no grupo. Mãe de joelhos, família de pé. Um beijo no coração de todos vocês.